Bolsonaristas invadem Congresso, Planalto e STF, sedes dos três poderes, em Brasília. Deputado Carlos Zaratini, PT São Paulo, avaliou que ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve uma ilusão ao declarar que as manifestações de grupos bolsonaristas seriam pacíficas e que perderiam força naturalmente. Ele defendeu que os responsáveis pelos atos deste domingo sejam presos. O Múcio teve uma ilusão ao acreditar que estes atos se dissolveriam naturalmente e que perderiam força. Não é hora de apontar erros, mas fica o aprendizado para as próximas manifestações. Agora é hora de mobilizar todas as forças de segurança e tirar as pessoas do Congresso e dos demais prédios públicos. Quem está orquestrando isto precisa ser preso, afirmou ao Globo. A segurança do Supremo Tribunal Federal, STF, junto com a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal, conseguiu retomar o prédio localizado na Praça dos Três Poderes. A sede da Suprema Corte foi invadida neste domingo por terroristas que apoiam o exemplo presidente Jair Bolsonaro. Segundo fontes do STF ouvidas pelo Globo, algumas pessoas estão presas na garagem do prédio, mas o palácio foi retomado. O Supremo, contudo, ainda não tem um saldo do caos. O STF ainda está dimensionando o tamanho do estrago. Imagens divulgadas nas redes bolsonaristas mostram que vândalos depredaram a sede da Corte, terroristas subiram nos assentos do plenário, quebraram as vidraças do prédio e destruíram parte da estrutura do térreo do palácio, inclusive arrancando as placas do local onde o ministro Alexandre de Moraes pendura toga. Mariana Muniz, é inaceitável que as manifestações tenham saído do controle acarretando depredação das sedes dos três poderes. Preocupante confronto, escreveu o deputado Ricardo Barros, PP Paraná, que era líder do governo Bolsonaro no Congresso. Daniel Gulino, diante da invasão de palácios dos três poderes neste domingo, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, criticaram a postura do novo ministro da Defesa, José Múcio, que classificam como fraca. Na avaliação de magistrados ouvidos reservadamente pelo Globo, Múcio não agiu para desmobilizar acampamentos nas frentes de instalações militares, que pregam um golpe no país. Para ministros do STF, não é possível avaliar como democráticos movimentos que pedem intervenção militar e que não aceitam o resultado das eleições. Segundo esses integrantes da Suprema Corte, o desrespeito às instituições não pode ser tratado como um direito constitucional. Na segunda-feira, após tomar posse, Múcio revelou que tem parentes entre os acampados e qualificou os atos como demonstração da democracia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, acompanha a invasão da sede dos três poderes. Em Brasília de Araraquara, no interior de São Paulo, Lula viajou até a cidade para vistoriar os danos causados pela chuva na última semana. Na tarde deste domingo, 6 pessoas morreram devido à enxurrada. Estava prevista uma coletiva às 15 horas, que foi suspensa após a invasão de bolsonaristas a sede do Congresso, STF, e do Palácio do Planalto. Lula está acompanhado de 3 ministros do Trabalho, Luiz Marinho PT das Cidades, Jader Filho MDB, e do Desenvolvimento Nacional, Qualdes Góes, PDT, que também foram à cidade para participar da vistoria dos estragos da chuva. Jennifer Goulart, o exemplo vice-presidente da República e senador eleito, Hamilton Mourão, Republicanos Rio Grande do Sul, classificou como anarquia a invasão do Congresso, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, STF, por apoiadores do exemplo presidente Jair Bolsonaro. Ao Globo, Mourão diz que é uma responsabilidade do governo do Distrito Federal. O GDF é responsável e, caso não tenha condições, que peça ao governo federal um decreto de GLU, escreveu por mensagem de texto. Em pronunciamento no 31 de dezembro, Mourão criticou o que chamou de lideranças que deveriam tranquilizar a nação, mas que acabaram contribuindo para um clima de caos.
O vice assumiu a presidência quando Jair Bolsonaro deixou o país no dia 30 de dezembro. Rumo a Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Jussara Soares, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, afirmou em sua conta no Twitter que criminosos não sairão impunes. Anderson foi ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e voltou ao cargo na semana passada. Ele está nos Estados Unidos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, manifestou solidariedade ao povo brasileiro e afirmou que o fascismo decidiu dar um golpe. Petro, que esteve em Brasília para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu uma reunião da Organização dos Estados Americanos, OEA, para aplicar a chamada Carta Democrática da instituição, utilizada em casos de ruptura institucional. Durante a invasão ao prédio do Congresso, uma viatura da Polícia Legislativa foi parar dentro do espalho d'água. Imagens divulgadas nas redes sociais por manifestantes bolsonaristas mostram que o grupo invadiu os prédios dos três poderes e, neste momento, promovem um quebra-quebra dentro dos locais. Vídeos divulgados por pessoas que estão dentro do STF, por exemplo, mostram pessoas quebrando assentos do plenário. No Palácio do Planalto, mesas e vidros também foram quebrados. As autoridades afirmam que acompanham os atos de vandalismo e a PM do Distrito Federal tenta contar o grupo. Os manifestantes chegaram ao local, porém, ao furar um bloqueio estabelecido pelas forças de segurança, que inicialmente não reagiu para impedi-los. Ministro da Justiça, Flávio Dino, acompanha da sede do Ministério, em Brasília, a invasão de manifestantes radicais ao Congresso Nacional. Em manifestação nas redes sociais, Dino afirmou que o governo do Distrito Federal irá reforçar as equipes policiais. Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça, afirmou Dino em uma rede social. Após invadirem a sede do Congresso Nacional em Brasília, manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro furaram a barreira que protege a sede do Supremo Tribunal Federal, STF, que também fica localizada na Praça dos Três Poderes. A invasão da corte, contudo, ainda não foi confirmada pelo tribunal. Os atos antidemocráticos ocorrem após militantes bolsonaristas furaram dos bloqueios que foram estabelecidos pela Força Nacional a partir deste sábado na esplanada dos ministérios. Segundo o Globo, apurou, o esquema de segurança do STF estava reforçado desde as primeiras notícias da chegada dos golpistas neste final de semana na capital federal. Em uma manifestação